O programa a seguir está no ar desde 1987 e é oferecido pela AMAR, Associação dos Mensageiros do Amor pelo Rádio. Tantas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Demilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. Luz para o Mundo. Demilson Carvalho. Aula de Bíblia Sagrada. Programa que, pela graça do nosso bondoso Deus e de amigos, caminha para os seus 39 anos no rádio. Porque eu tão frágil sou, mas eu quero teu poder, pra minhas faltas eu vencer. Vem Espírito Santo, Espírito, oh, habita em mim, transforma a minha alma, limpa todo mal do meu coração, santifica-me, quero ser tal qual Jesus. Sem Jesus, sem saber da salvação, quero ser qual forte luz pra guiá-los a Sião. Vem Espírito Santo, Espírito, em mim e transforma a minha alma, limpa todo mal do meu coração, santifica-me, quero ser tal qual Jesus.
em Luz para o Mundo, Escola Bíblica Dominical. Eu amo a Bíblia preciosa, pois seu valor é sem par. Tesouro assim não há para mim, oh, nada pode igualar. Jamais abandono a Bíblia, a bela, belíssima Bíblia. Jamais abandono a Bíblia, que tão preciosa é pra mim. Tenho recomendado caderno e caneta, anotando as passagens bíblicas que eu cito, leio e explico. Ou seja, o livro, o capítulo, o versículo ou os versículos atinentes ao tema proposto. Hoje o assunto tem a ver com o milênio, os 1000 anos relatados no Apocalipse capítulo 20. Quem já leu isto? Levante a mão direita. Puxa, a multidão, graças a Deus. Eu tenho aqui em mãos um livro interessantíssimo, capa vermelha. Bom, a capa poderia ser até invisível, incolor, não importa, mas é capa vermelha. Um livro da Testemunha de Jeová, um livro grande, ou intitulado Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra. Não é pergunta, é afirmação, dizendo que eu poderei, por eu entendo você também, o mundo inteiro, poderá viver para sempre no paraíso na Terra. Bom, a Bíblia Sagrada relata, como veremos na sequência, que de fato todas as pessoas salvas, pela graça do nosso Deus, nosso eterno, misericordioso, redentor, Pai celestial, todas as pessoas salvas, desde Abel, Adão e Eva, Daniel, Ezequiel, Jeremias, etc., viverão eternamente na nova terra. Aqui, como já expliquei, lembra-se, no subir profundo sobre a nova terra, após o fogaréu do juízo final, apagaram-se, já que toda a terra será incendiada por Deus no dia do juízo final, e o fogo continuará aceso aqui por um bom tempo, até que ímpios, depois anjos maus e por último o chefe da maldade, o arqui-rebelde de Satanás, sejam destruídos, aniquilados, desfeitos, como diz a Bíblia, reduzir a cinza eterna, e nunca mais haverá ressurreição para ímpios. Anjo não é citado porque não morre, não é? Mas serão destruídos, aniquilados no lago de fogo no final do milênio. Eu dizendo que do final do milênio em diante, porque o juízo final não durará apenas 1 hora, 1 dia, 1 mês, bem mais. Enfim, o fogo estará aceso na terra toda enquanto houver combustível, seres humanos perdidos, ímpios, iníquos, sem salvação, anjos maus, demônios e o chefe da maldade, do pecado, do diabo. Finalmente, todos serão destruídos, como diz a Bíblia em várias passagens. Não recapitularei isso porque expliquei isso a fundo em outras ocasiões, lembra-se? Então fica certo, quer dizer, a Bíblia é certa, que enfim, durante o milênio, então, não haverá uma pessoa viva na terra, salvos todos lá em cima para o milênio, no milênio, Nova Jerusalém, perdidos desde a primeira pessoa que morreu, a qual perdida, mas não será ressuscitada na volta do Cristo, e no início do milênio, sim, 1000 anos após, ou seja, no final do milênio, 1000 anos após a primeira ressurreição, farão parte da Bíblia, no Apocalipse e tal, da primeira ressurreição, apenas pessoas salvas, desde Abel, Adão e Eva e tal. E quanto à segunda ressurreição, essa ocorrerá, diz a Bíblia, Apocalipse 24:6, no final do milênio. Da segunda ressurreição, não fará parte pessoa alguma salva, ou que passe a ter oportunidade depois dessa ressurreição. Morreram perdidos, viveram perdidos, morreram perdidos, serão ressuscitados perdidos, e perdidos continuarão no lago de fogo, até serem destruídos, aniquilados, reduzidos a cinza eterna, no lago de fogo, como diz o Apocalipse em vários pontos e em outras partes bíblicas relativas a este assunto.
Então, eu relatei que esse assunto está na Bíblia, em Apocalipse, capítulo 20. Permita-me ler isto na íntegra. É melhor para mim e para você. Inicie a leitura. Estou aqui com a Bíblia aberta. O livro do Testemunho de Jeová poderá viver para sempre no paraíso na terra. Está aqui ao meu lado, aberto, onde deverei ler algum ponto daqui a pouco. Por agora a Bíblia, a luz total, a verdade completa, a Bíblia. Os 1000 anos. Versão brasileira. Não é João Ferreira de Almeida, mas não importa. Os 1000 anos. Essa Bíblia aqui é editada pela editora Vida, impressa, não é? Editada pela editora Vida, São Paulo, versão contemporânea, muito boa. Tem umas 15, 16 Bíblias, todas são boas. Inicia a leitura. Os 1000 anos. Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia, ou seja, corrente de elos, não é? Na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou no abismo, e ali o encerrou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, necessário é que seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles, foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o seu sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Os outros mortos e perdidos, que nunca mais terão chance, desperdiçaram a chance em vida. Os outros mortos, porém, não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Essa é a primeira ressurreição, início milênio, volta ao Cristo, ressurreição das pessoas salvas de todos os tempos. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não terá poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Quando se completaram os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e será enganar as nações que estão, no caso que estarão, não, nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de juntá-las para a batalha. E subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, Nova Jerusalém. Mas desceu fogo do céu e os consumiu. Noutra versão bíblica você lê: devorou, consumir, devorar, aniquilar, acabar com tudo, reduzir todos a cinza. E o diabo que os enganava foi lançado antes da destruição, claro. Aqui a ordem não é cronológica, na qual se situam-se os versículos. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão, no caso estarão, não é final do milênio, ainda não estão, a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Para todo sempre, expliquei, lembra-se, enquanto houver combustível, o juízo final. Agora o final disso, Apocalipse 20, 11 a 15. O juízo final. Então vi descer um grande trono branco, desculpe. Então vi, não vai descer. Então vi um grande trono branco, da Nova Jerusalém, lá no Santíssimo, e o que estava assentado sobre ele. Da presença dele, fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, diferencial na estatura, devido às gerações, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte o além, palavra grega Hades, que é o invisível, que é o adjetivo, não é fogo, nada de fogo. E a morte o além, no caso, sepulturas, não, e o mar e tal. Deus não é bem sepultura, mas na sepultura está o defunto, perdido ou salvo. Aqui apenas perdidos. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte o além. Deram os mortos que neles havia, mortos, irão vivos, serão ressuscitados.
e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno vem do latim infernos, que é adjetivo, mas a palavra grega é Hades, que é justamente a inexistência da pessoa. Por isso terá que ser ressuscitada para voltar à existência. E no caso que pessoas perdidas serem queimadas, estuicadas, lago de fogo, segunda morte. Então a morte e o inferno, Hades, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Querida pessoa, testemunho de Jeová, aqui Demilson Carvalho, apenas membro, nunca fui pastor, não sou, não tenho tal vocação. Temos um filho pastor, adventista sétimo dia, mas não tive vocação para cursar teologia, nunca precisei. Vocação é ser livre, e no caso, se eu fosse um líder, pastor, qualquer igreja que eu não poderia ter esse programa errado, porque seria mandado para aqui, para lá e tal. Então a pessoa fica um tempo numa cidade, depois no outro estado e tal. E minha vocação é ficar mais parado no evangelismo, então, prosseguir, de perpétuo, não? Faltou aqui o adjetivo, mas tudo bem. Não tudo bem, mas tudo bem. Enfim. Bom, então Apocalipse 20. Querida pessoa, testemunho de Jeová, você é ensinado pela sua liderança, que não fica no Brasil, na Espanha, na Inglaterra, na Itália, em Portugal, no Japão, na China, Uruguai, Paraguai, Argentina, não. A sua liderança, porque você sabe mais do que eu, você daí, Salão do Reino, a sua liderança fica no bairro do Brooklyn, Nova York, Estados Unidos, América do Norte, porque foi nos Estados Unidos que iniciou-se então essa congregação, essa igreja, essa religião, fundada pelo estadunidense, norte-americano, Charles Taze Russell. Foi ele quem então começou a explicar a Bíblia a vizinhos, parentes, sua residência. Depois se cresceu e ele então registrou isso em cartório, tal momento em cartório, com o nome dele, que é o nome oficial até hoje. É o nome, desculpa a redundância, se é até hoje, não é? Que é o nome oficial da Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová é apelido de 1931. O fundador já era morto, Charles Taze Russell. Então o nome é Sociedade dos Estudantes Internacionais da Bíblia. Cresceu, lugar salão, depois construíram o Salão do Reino e tal. Então adotaram o nome em 1931, o apelido de Testemunho de Jeová, dizendo que surgiram para proclamar ao mundo o único nome verdadeiro, Deus verdadeiro, Criador, o Pai, Jeová. Católicos falam em Javé, Yavé, errados, ambos errados. Nada de Jeová, Javé ou Yavé. Temos em hebraico bíblico para um dos títulos do nosso Deus, porque são 11 títulos. Esse é apenas um deles. Em linguagem humana, linguagem hebraica no caso, claro, títulos. Temos apenas 4 consoantes do alfabeto hebraico, que não contém vogais, sim consoantes. Então, em hebraico, Yud, Re, Vav, Re. Numa adaptação, jamais transliteração, isso não existe, linguística. Então, teríamos em português, temos, sim, tudo bem, aceito, YHWH. YHWH. Jeová, Javé, Yavé, impossível. Mas isso é o de menor monta. Na realidade, já ministrei umas 3 aulas sobre isso, alguns meses. Então, querendo entender melhor, pesquise isso no meu canal no YouTube. Tá, os programas ficam postados ali. Meu canal no YouTube é este. Apocalipse 666, de Demilson Carvalho. Apocalipse 666, você lê 666, de Demilson Carvalho. E eu prossigo. Anote meu WhatsApp para tirar alguma dúvida, é público. Vocês sabem te tornar-se meu contato. Só que se ficar enviando meus vídeos, eu bloqueio, porque eu não tenho tempo de assistir vídeos. Então, isso fica ali na tela do celular um bom tempo, pode conseguir degeneração macular, causa de cegueira, por causa da claridade direta na cara, não, nos olhos, computador, celular, tablet, essas coisas assim. Então, degeneração macular. Miopia, pode ficar irreversível, miopia, que é óculos fundo de garrafa. E eu leio bem sem óculos, você para a catarata, cara, olho esquerdo, não é tanto milagre, não é? Enfim, meu canal no YouTube, Apocalipse 666, de Demilson Carvalho, mas eu falei do WhatsApp, não? Então vai o número, anote, torne-se meu contato. Aceitarei você com meu contato no WhatsApp. DDD 62, aqui de Séries, Goiás. DDD 62, números são 9966-0611. DDD 62 99966-0611. Aqui neste livro, do qual fiz menção na abertura deste programa, nos primeiros minutos,
está aqui nas minhas mãos. Livro do Testemunho de Jeová. Lá da liderança, lá dos Estados Unidos. Poderá viver para sempre no paraíso na terra. Concordo que pela graça do nosso Deus, o bondoso Pai Celestial, pelo sangue do Cristo vertido na cruz, e não numa estaca madeira, mas não importa, porque nós somos salvos não pelo instrumento no qual os romanos pregaram, assassinaram, mataram Cristo, nosso pecado na verdade, meus pecados crucificaram o Mestre, nosso Criador Redentor, membro da Trindade, Senhor Jesus Cristo. Mas claro, pela ação jurídica do Império Romano Ocidental, capital do Império, naquele tempo, Roma. Ali foi pregado numa cruz. O Testemunho de Jeová fala que não foi cruz, era um estaco, madeira, um poste. E eu perguntei uma delas em São Paulo, cadê ao menos uma lasquinha daquele poste? Não existe mais, então estou perdido. Não está perdido, porque quem sabe eu crio. Então está bom demais. Eu já sabia, claro. O meu Salvador, consequentemente o Salvador de quem se apega a Ele, é o Cristo e não estaca. O instrumento no qual foi pregado por amor a nós, por amor a toda a humanidade. Por quê? Está na Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu acabei de relatar João capítulo 3, versículos 16 e 17, e assim prosseguir. Então aqui tem aqui, irmãos, esse livro do Testemunho de Jeová. O livro todo induz-me a entender, a acatar, a aceitar. E no caso, a divulgar neste programa em rádio há quase 39 anos que quem for ressuscitado na segunda ressurreição, no final dos 1000 anos do Apocalipse 20, será evangelizado por sacerdotes e por anciãos da Testemunho de Jeová. E terão que se unir, então, aos salões do reino, que diz que haverá durante o milênio na terra, salão do reino aos milhares em todo o orbe, terão que se unir ao salão do reino para então serem salvas. Mentira! Erro grave para a perdição. Não creia nisso, amigo. Não creia nisso, amiga. Mas já que estou no assunto, querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo, membro de alguma igreja, Assembleia de Deus, porque eu disse alguma igreja, porque vários ministérios, dezenas, na verdade centenas, no Brasil, há centenas de ministérios separados, havia até brigados da Assembleia de Deus, original no Brasil, Belém do Pará, depois para o Macanal, cidade do Rio de Janeiro, então o Ministério Madureira, e de lá para cá, a Assembleia de Deus vem se dividindo mais e mais, conheço dezenas de casos, não estou criticando, porque a realidade é essa, porque eu disse de alguma congregação, Assembleia de Deus, que depende do ministério. Mas em geral, a teologia da Assembleia de Deus é uniforme em muitos pontos, não há divergências nisso, pouca divergência entre um ministério e outro, mas sobre vestuário, uso de adornos, joias, coisas assim, enfim. Então, a Igreja da Assembleia de Deus acredita oficialmente, também como Testemunho de Jeová, não é crítico, tem um livro no próximo programa, eu continuarei explicando sobre o Testemunho de Jeová, ensinando com amor, carinho, graça a Testemunho de Jeová, sobre a verdade bíblica, enfim, eu lerei num livro que eu tenho aqui, da Assembleia de Deus, CPAD, Casa Explicadora da Assembleia de Deus, um teólogo de renome mundial, assegurando isso, que é crença oficial da Assembleia de Deus, que durante o milênio haverá evangelismo e que haverá salvação de pecadores. Errado! Mentira! Não creia nisso, amigo. Não creia nisso, amiga. Não se descanse no mundo do pecado, da falsidade, da heresia. Tudo bem, eu morrerei perdido, mas serei... Não, desculpa, a Assembleia de Deus não crê em... Desculpa, a Assembleia de Deus não crê em salvação de pessoas perdidas. Aí não, somente Testemunho de Jeová. Mas crê em salvação para quem estará vivo, que não tenha morrido durante o milênio. Errado porque tanto Testemunho de Jeová como a Assembleia de Deus, presbiterianos, Deus e amor, etc. Errado pelo Brasil para Cristo. Errado pelo seguinte, o erro já começa nisso. Durante o milênio, os 1000 anos, o Apocalipse 20, 1000 anos que passarão da volta do Cristo até, evidentemente, o momento em que a Nova Jerusalém, final do milênio, descerá para a terra, na terra não haverá uma pessoa viva. Todas as pessoas salvas terão sido levadas para a Nova Jerusalém, já imortais na vida eterna. Passaremos o milênio lá, 1000 anos literais. Todas as pessoas perdidas estarão mortas na superfície da terra, ou já enterradas, sepultadas,
ou cremados, ou desapareceram no mar, no rio e tal. Então, serão mortos durante o milênio, sendo ressuscitados todos perdidos, trilhões talvez, no final dos 1000 anos, para então expostarem-se diante do trono branco, como li há pouco, no Apocalipse 20, 11 a 15, ouvirem a sentença, serão informados porque perderam-se, o diabo enganará aquela multidão, como li há pouco, no Apocalipse 20, levando aquele povo a cercar Nova Jerusalém, os quadrantes, para invadir, tomando-a à força. Conseguirão? Não. Eu li isso há pouco, Apocalipse 20, versículo 9. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Portanto, quanta pessoa que vive e morre perdida, já era. Situação irremediável, irreversível, já era. Então, tais pessoas serão recitadas na segunda ressurreição, relatada em Apocalipse 24 a 6, para o lago de fogo, a perdição. Ah, mas eu quero ouvir o evangelho para aceitar. Não, ouviu e rejeitou. Ouviu e rejeitou. Por isso que diz a Bíblia, aconselhando você, amigo, também amiga, ouvinte, Alvorada FM, Rialma, Goiás, 97.9, luz para o mundo de Milton Carvalho. Isso a Bíblia está publicada, aula de Bíblia. Então hoje, diz a Bíblia, Hebreus 3:7, se ouvires a sua voz, a voz de quem? No Espírito Santo, não endureçais vosso coração. Por coração, óbvio, entendemos a mente, ser nervoso central. Porque o coração músico, bobeador de sangue, não ouve coisa alguma. Ele não tem orelhas, pavilhão, não tem tímpanos, não tem um sistema auditivo. É a mente, é o cérebro. É o cérebro. Estude aí no YouTube, ou talvez você seja até professor de ciência na escola, coisa assim, biologia. Não sabe tanto quanto eu, mais do que eu é impossível, mas tanto quanto eu é bem possível. Eu tenho algum ouvinte que sabe sobre biologia, anatomia e tal, o que é o cérebro, qual seção cerebral responsável pela audição, desde orelhas e tal. As nossas orelhas são como microfones que captam ruído, e uma seção cerebral é que interpreta o ruído e coisa assim maravilhosa. Não, louvado seja nosso Deus para todo sempre, engrandecido. Então os testemunhos de Jeová acreditam que haverá evangelização feita somente por pessoas de testemunhos de Jeová. Pessoas que então, aceitando a verdade, segundo os testemunhos de Jeová, porque a verdade bíblica é uma. A verdade presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, Deus e amor, coração do Brasil, adventista por dia, a outra. A verdade bíblica é uma. Eu vou pela Bíblia, sou adventista há 53 anos e pouco, mas não vou pela minha igreja, eu vou pela Bíblia. Não revolto, não critico, mas tenho meu conhecimento, sei ler e entender o que leio. Tenho meus motivos para ser membro da Igreja Adventista Sétimo Dia, vencendo membro dessa igreja há mais de 53 anos, mas não para ser salvo. O fato de eu ser adventista Sétimo Dia, que fosse há um mês, há um ano, 100, 120 anos, não me salva. O fato de você ser católico romano não salva você. O fato de você ser um padre católico romano não salva você. O fato de você, senhora, ser uma freira católica não salva você. Coroinha, coroão, sacristão, catequista, não salva. O fato de você ser pastor de Assembleia de Deus, o reverendo presbiteriano, não salva você. O cargo eclesiástico mesmo de Papa Leão XIV, o cargo eclesiástico, no caso o Papa, o Vaticano, não salva a pessoa. E o Papa fala isso. É uma ideia católica, não é minha. Tenho aqui prova sobre isso na vasta literatura católica romana que eu tenho. Os papas também se confessam com o padre, que é outro assunto do qual poderia tratar em outra ocasião, hoje não. Voltando aqui a Testemunho de Jeová com clamor, não, eu talvez ia dizer clamor, não é bem o caso. Com carinho, ética e consideração. Voltando aqui a questão do Testemunho de Jeová. Então, os Testemunhos de Jeová acreditam, eu tenho isso assentado em vários livros do Testemunho de Jeová. Este aqui parece que é o mais claro quanto ao assunto, mais didático, de mais fácil compreensão. Bom, para mim tanto faz, não tenho dificuldade com letras. Então, lendo aqui neste livro, Testemunho de Jeová, poderá viver para sempre no paraíso na terra. Dizendo aqui, inicio a leitura aqui a partir da página 178, permita-me, leio. Antes, um breve esclarecimento, alguém poderá ficar perdido no entendimento. As Testemunhas de Jeová acreditam no período literário dos 1000 anos, do Apocalipse 20. Só que é diferente do que a Bíblia de fato ensina. Acreditam que durante o milênio, a humanidade estará vivendo normalmente na Terra. Errado. Não haverá humanidade alguma durante o milênio na Terra. Apenas Satanás e demônios, durante todo o milênio. Deus explicado pela Bíblia, salvos lá em cima, perdidos na Terra, só que mortos, aguardando a segunda ressurreição para o lago de fogo, segunda morte e ressurreição eterna. Então, os Testemunhos de Jeová acreditam, durante o milênio, haverá o juízo prolongado.
juízo de 1000 anos, é que durante o decorrer do milênio, Deus Jeová ressuscitará as pessoas mortas perdidas, geração por geração. E cada geração será evangelizada, e alguns aceitarão a verdade do testemunho de Jeová, outros não. E quem aceitar, então, passará a ter vida eterna e imortalidade. E quem rejeitar será finalmente destruído, sim, queimado no fogo. Quer dizer assim, nisso há uma certa verdade, mas não me meterei nisso agora, prossigo lendo aqui. Quer dizer, assim eu comecei a ler, prosseguindo na leitura. Então, quando se fala aqui juízo de 1000 anos, milênio na terra, quando então pecadores serão sendo evangelizados, convertidos, batizados pelo testemunho de Jeová, anciãos e salvos. Errado, prossigo lendo. Será nessas condições, desculpe, voltando no início aqui da leitura, para 178. Durante o início do juízo, ou seja, dos 1000 anos, todas as pessoas aprenderão a respeito de Jeová e terão plena oportunidade de obedecer e servir. Errado! Pessoa alguma aprenderá sobre Jeová, Javé, Deus, Elohim, Teose e tal, durante o milênio, porque não haverá pessoa para aprender a verdade. O tempo passou, o tempo é agora. Diz Isaías 38, versículos 18 e 19. Isaías 38, 18 e 19, dizendo que aos vivos a verdade é ensinada, que o Pai faz notória a verdade aos seus filhos vivos, como eu hoje faço. Diz lá Isaías 38, 18 e 19. Quando se diz na Bíblia, em Hebreus 3,7, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçais o vosso coração. Está se falando a pessoas vivas. Deus não aconselha defuntos, cadáveres férteis. Deus não trabalha com defuntos, trabalha com pessoas vivas. A chance para quem viveu e morreu perdido, já era. Ter sido enterrado, sepultado, cremado, já era. O nosso tempo é curto. Eu tenho 73 anos, não sei quanto tempo mais terei, mas estou no caminho, desde meus 20 anos de idade, então 53 anos já no caminho. Já errei, sim. Fui perdoado, sim. Se Deus não perdoasse a quem peca, em qualquer tipo de pecado, pensamento, palavra, ato, ninguém seria salvo, diz a Bíblia. Uma passagem bíblica diz, um salmo, Senhor, se tu observares a iniquidade, quem salvará? Deus observa nossa iniquidade, mas não para nos condenar e julgar, por enquanto não, e sim para nos convidar para o caminho, para a vida eterna graça, dizendo que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Cristo não apenas Deus, enfim, não é? Não apenas nos perdoa, como nos purifica do pecado. Quem fumava, então não fuma mais, se é convertido. Quem sorvia bebida alcoólica, não bebe mais um gole de cerveja que seja. Só uma cervejinha. Depois só um laguinho de foguinho, né? Não, do milênio. Vai brincando aí com o pecado. Você vê no que vai dar. Diz a Bíblia, quem com fogo, a Bíblia não, mas é real. Quem brinca com fogo se queima, não é? Cuidado. Então, eu estou utilizando aqui uma playlist que eu inventei aqui no YouTube, para não precisar usar pendrive, e eu esqueci aqui, venceu o tempo do fundo musical, mas enfim, tudo bem, consegui resolver isso aqui. Sou perdoado, né? Muito obrigado pelo perdão, graças à sua compreensão. Então, voltando aqui à leitura desse assunto. Será nessas condições paradisíacas que Jesus Cristo e seus 144.000 reis associados julgarão a humanidade. As pessoas que escolherem servir a Jeová estarão em posição de receber a vida eterna. Mas mesmo nessas melhores das circunstâncias, algumas se recusarão a servir a Deus. Como dizem as Escrituras, ainda que se mostre favor ao ímpio, o iníquo, ele simplesmente não aprenderá a justiça. Na terra de direiteza, ele agirá injustamente, o ímpio, né? Isso é verdade. Assim, depois de terem recebido plena oportunidade de mudar seu comportamento e de repreender a justiça, tais iníquos serão destruídos. Alguns serão mortos mesmo antes de findar o dia do juízo. Não se lhes permitirá ficar para corromperem ou estragarem a terra paradisíaca. Bom, em parte, só que no outro contexto, aqui é verdade, porque na nova terra, não durante o milênio,
Mas depois do milênio nova terra, após o fogaréu do juízo final apagar-se, terminando o combustível, ímpios, antes mal de Satanás, então de fato não haverá ímpio algum para corromper o caráter das pessoas na nova terra. Quem corrompeu o caráter de alguém terá sido destruído no final do milênio, no lago de fogo. Apenas pessoas plenamente santificadas pelo Espírito Santo herdarão a vida eterna, já desde a volta do Cristo e o milênio em cima, depois de nova terra aqui. Pessoa alguma que fuma, que bebe, que mata, que estupra, que trafica, que se droga e tal, que herdará a vida eterna. Morre perdido, mas a chance para o fumante, chance para o traficante drogado, chance para alguém que entrega crime organizado, chance para o falso evangélico que lê a Bíblia, mas não segue, não é convertido, chance para mim inclusive, Deus seja louvado, graças a Deus, sua bondade, seu amor, a sua eterna misericórdia, a porta da graça está aberta para o mundo todo. Mas haverá um momento que ela se fechará, isso é simbólico, claro, ou seja, a oportunidade para alguém ser salvo, alcançar pelo Espírito Santo, passará. Não é que a porta da graça se feche para o defunto, a porta da graça está aberta para o mundo inteiro, só que o defunto não se beneficia, já não percebe as coisas, e eu prossigo aqui, agora já vem um ponto mais forte neste livro do Testemunho de Jeová, página 179, permita uma leitura, página 179, ao dizer isso, Jesus mostrou que pelo menos algumas das pessoas injustas das antigas Sodoma e Gomorra estarão presentes na terra durante o dia do juízo. Mentira! Embora tenham sido bastante imorais, podemos esperar que algumas delas sejam ressuscitadas. Bom, todas as pessoas perdidas, Sodoma e Gomorra, ademais de Zeboim e tal, dilúvio, que morreram afogados no dilúvio universal, serão recitadas no final do milênio para o lago de fogo, não para serem evangelizadas. Tempo para evangelismo, o tempo da graça, terá passado. Prossigo lendo. Jeová, em sua misericórdia, estará de volta de modo a ter oportunidade, mentira! Oportunidade para defunto, ressuscitado, perdido, não! Oportunidade de aprender a respeito dos seus propósitos, etc e tal. Enfim, eu pararei de ler. Não, só mais um ponto. Eles, o problema aqui é relativo a pessoas perdidas que serão ressuscitadas durante o milênio. E também quem será vivo, segundo o Testemunho de Jeová, mas encerrado durante o milênio. Eles também serão ressuscitados, pessoas perdidas, mortas, não? E terão uma oportunidade, esse é o ponto mais forte deste livro, e terão uma oportunidade adicional para aprenderem os propósitos de Deus. Mentira. Meu querido amigo católico romano, querido amigo católico também, querido padre, freire e tal, catequista, meu querido professor, ou meu querido professor da escola dominical, da alguma igreja, Presbiteriana Batista, para Deus, Brasil para Cristo, Deus e amor. Não creia nisso, creia na Bíblia. Não haverá oportunidade adicional para quem vive mal perdido, ou para quem estará perdido durante o milênio, porque quem estará perdido durante o milênio, continuará perdido, só que morto. Repito, está na Bíblia, não é ideia minha, em vários pontos bíblicos sobre isso. Durante os 1000 anos do Apocalipse 20, todas as pessoas vivas estarão no céu, porque terão vida eterna e imortalidade, desde a volta do Cristo. Todas as pessoas que viveram morrer perdidas estarão na terra, só que mortas. Está claro em Jeremias 4, Jeremias 31, Jeremias 33, Isaías 24, Apocalipse 24 a 6, Apocalipse 2, versículo 11, Apocalipse 20, de 11 a 15, e em muitos outros pontos bíblicos sobre isto. A vida biológica da pessoa, a morte biológica da pessoa, redenção, salvação ou perdição. Essa é a realidade. Bom, mais passagens bíblicas sobre isto. Apocalipse 2, versículo 11. Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Ainda é hora de Bíblia. Eu não estou repetindo tanto, anote a passagem. Este é um programa muito conhecido. O querido pessoal que me ouve, então, já entende a minha vocação, a índole, então, a vocação deste programa, que é a aula de Bíblia. Então, querendo, anote. Obrigado, claro. Querendo, anote. Apocalipse 2, versículo 11. Apocalipse 2, 11, leio. Está aqui, palavras do Cristo. Quem tem ouvido, ouvidos espirituais, claro. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, Espírito Santo. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. A segunda morte está em Apocalipse 21, versículo 8, Apocalipse 20, 11 a 15, e aqui
em Apocalipse 2, versículo 11. A primeira morte é enfrentada apenas por pessoas perdidas. Como assim, Demis Carvalho? O meu pai morreu salvo, então ele morreu a primeira morte. Errado. Se seu pai morreu salvo, simbolicamente, como diz a Bíblia, nessa palavra chamada eufemismo, simbologia chamada eufemismo, se o pai morreu salvo, então ele não morreu a primeira morte, apenas ele morreu, perdeu a vida biológica por enquanto. Na volta do Cristo ele será ressuscitado na vida eterna e imortalidade. Porque quando se fala primeira morte, porque já está claro que virá a segunda. No caso, não virá virão terceira, quarta, quinta, apenas segunda, a última morte, para pessoas perdidas. Então, quando se fala primeira esposa, é porque ficou viúvo, divorciou e tal, né? A mulher foi embora com outro, ou com outra, né? Tem acontecido. Aí ficou sozinho. Se casa novamente, segunda esposa. Quando a pessoa, o rapaz, José, namora Maria, durante 2 anos, ficou noivo durante 6 meses, se casam, são casados há 30 anos, não é a primeira esposa dele, é a esposa dele. Somente se divorciasse ou ficar viúvo, aí ele querendo, claro, porque pode morrer solteiro, né? Não é obrigado viúvo casar-se, mas se ele se casar com a Benedita, então essa será a segunda esposa. Consequentemente, a morta é que passa a ser demorada por primeira esposa. Viva não, apenas esposa. Não é isso? Então assim, primeira morte para pessoas perdidas. Segunda morte para pessoas perdidas. Pessoas salvas não morrem a primeira morte, apenas morre. Dorme, como diz a Bíblia, isso é simbologia, claro, que o morto não está dormindo, também pessoas vivas dormem, não é? Isso é elementar. Então, a linguagem que a pessoa está dormindo, o Cristo diz, lembra de 11, Lázaro está dormindo. Vou ressuscitar da morte, dormindo no sono da morte. Defunto por já em decomposição, putrefação, há 4 dias, não é? Horrível. Tira a pedra e o Cristo ressuscitou o Lázaro. Mas não para a imortalidade. Lázaro morreu normalmente assassinado por judeus invejosos. Mas morreu salvo de novo. O homem morreu salvo 2 vezes. Que impressionante, não? Caso sujeito, especialista, Lázaro, irmão de Maria e Marta em Betânia. E eu prossigo. Então, Apocalipse 2:11 deixa claro que somente pessoas vitoriosas nessa vida, essa única vida para a salvação. Então, vitoriosas pela graça do Cristo, pelo amor do nosso Deus, pela ação do Espírito Santo. Leitura da Bíblia, oração, confissão de pecados, o apego ao nosso Deus, a consagração. Somente pessoas vitoriosas não serão ressuscitadas no final do milênio, na segunda ressurreição, porque terão sido ressuscitadas 1000 anos antes da primeira ressurreição. Eu disse há pouco, lembra-se? Apocalipse 24:6 e tal. Segunda ressurreição, somente para seres humanos perdidos. Então, segunda morte para pessoas perdidas. Então, querido testemunho de Jeová, pare de iludir o povo. Pare de tentar enganar, tentar tapear o povo de portão em portão na literatura. É Vida, Sentinela, Despertar, livros que eu tenho aqui um monte disso, não estou criticando, estou ensinando. O ensinamento completo, verdadeiro e honesto, é assim. A verdade tem que ser exaltada. O erro tem que ser combatido. Em termos de política, eu não entro nessa área, conheço bastante, justamente por conhecer bastante sobre política e geopolítica, que eu não entro nessa questão. Minha vocação é Bíblia, evangelismo. Conheço bastante. Mas a realidade é essa. O YouTube está cheio de palestrantes, pessoas que criticam o comunismo. Se eu fizesse vídeo sobre isso, eu criticaria terrivelmente o comunismo também. Comunismo do capeta, é uma desgraça, do quinto dos infernos, comunismo. Mas não é minha área. E há quem fala bem da democracia, lembrando que não existe democracia perfeita em tudo. A melhor democracia, aquela que mais se aproxima da perfeição, é a estadunidense, Estados Unidos, América do Norte. Sua breve Constituição. Ali sim existe democracia, que é falha. Há uns pontos ali falhos, mas ainda é menos pior, não é? O melhor ou a menos pior do mundo. Enfim, o sistema do Brasil imita o sistema democrático dos Estados Unidos, mas tem havido falas terríveis. Voltando então à Bíblia, calma, Demis Carvalho, está desviando um pouco aqui. É ilustração, é assim. Afinal de contas, eu sou jornalista, de vez em quando, minha vocação é jornalista, historiador, pesquisador, aflora, que é a ponta-língua. Então, voltando aqui à Bíblia, claro, faz parte, não é? Faz parte. Então, peço perdão, não é pena do que falei, não tiro uma palavra, não retiro uma palavra, prossiga. Então, a realidade que o testemunho de Jeová é que, durante o milênio, não haverá um testemunho de Jeová na terra, um ancião serão do reino na terra, para evangelizar pessoa alguma, e não haverá pessoa quem evangelizar, não haverá. Todos os testemunhos de Jeová, se perderem a salvação, é claro que uma boa parte perde, não é ser mesmo salão do reino que garante a salvação ao testemunho de Jeová, como disse há pouco, não é ser adventista sétimo dia que garante a minha salvação. Então, todas as pessoas perdidas
serão citadas no final do milênio, segunda sessão, para o lago de fogo, não para serem evangelizados. Então, durante o milênio, não haverá na terra toda um ancião de Jeová, um salão do reino funcionando, tudo destruído pelo terremoto mundial, sétima praga, na volta ao Cristo. Então, a ilusão isso aí de que durante o milênio, Deus Jeová ressuscitará gerações e gerações, uma por uma, para ser evangelizadas pela testemunha de Jeová. Agora é o tempo para a testemunha de Jeová de palmas com palmas, não é? Agora é o tempo. Ô, de casa, aqui é o salão do reino, tenho que revista Centenário Despertar, estou trazendo aqui a verdade a todo vigia. Agora eu tenho para a testemunha de Jeová pregarem a verdade, mas tem que aprender a verdade e afastar-se do eu que vem da liderança deles, lá dos Estados Unidos, a todo vigia, do corpo governante, Eu ouço pregadores, eu ouço um padre, sou beneficiado, ali falando verdades maravilhosas, isso me abençoa. Aqui na internet, ele em São Paulo pessoalmente várias vezes, aqui ainda não ouvi nenhuma missa, não ouvi nenhuma pregação, uma homilia de homilia do Papa, né? Mas a bênção, sim, em pregação de padres, enfim, presbiteriana, Assembleia de Deus, maravilha. Há não muito tempo, há uns 6 anos já, eu assisti um culto numa quinta-feira, parece, talvez foi num domingo à noite, não tenho certeza, na Assembleia de Deus, sede Ministério Madureira, quem segue Goiás, Avenida Brasil, pastor Boraci Batista, nosso amigo. Que pregação maravilhosa, veio um pastor da cidade de Goiânia, pregou, fui muito abençoado. Pegou tudo certo, correto, que maravilha. Agora, se ele pregasse o erro, cuidar com sua alma que é imortal, se morrer perdido, sua alma ficará no fogo eternamente, eu ouviria, eu não atropelaria a pregação, não falaria alguma coisa rebatendo, nem particular lá fora, após o culto, não, mas discordaria, porque não é o que diz a Bíblia, é ensinamento errado, heresia, falsidade. Então assim eu tenho dito e repito, nenhuma igreja é perfeita em tudo, até da minha igreja, quando eu digo minha, não é pronome possessivo, apenas o membro, adventista, não sei por dia, existem entre nós qualidades e defeitos, tanto nas pessoas, no caráter, incluindo-me, como na pregação, na interpretação bíblica, a qualidade e defeitos, claro que há, não há igreja perfeita, até não tendo Cristo, Judas era imperfeito, e era ladrão, e traiu Cristo e morreu perdido, por enforcamento, com certeza, aquele morreu perdido, ele estava perdido. Judas não se perdeu por tirar sua vida, suicídio, não, ele se perdeu porque já estava perdido, por isso que ele praticou o suicídio. Então cuidado. Então a salvação é garantida pela Bíblia, por Deus, quer dizer, é garantida por Deus através da Bíblia. E a Bíblia não ensina que haverá evangelização durante o milênio. Hoje é o tempo para nós adventistas pregarmos a verdade ao mundo, de casa em casa, portão em portão, enfim, pelo rádio, Rede Novo Tempo, com a glória da nossa igreja para o mundo inteiro, rede quase o mundo inteiro, não é? Rede Novo Tempo de rádio e televisão, Luz para o Mundo, este aqui, no ar há quase 39 anos, e também batismo, presbiteriano, Assembleia de Deus, Deus se amou, pregaram o Cristo, quer dizer, pregaram, já foi pregado na cruz por nós, não é pregaram o Cristo, desculpe, gafe aqui, pregaram sobre o Cristo, não? Então aqui, Demilson Carvalho, Luz para o Mundo, próximo sábado então, prosseguindo com este assunto, Deus seja louvado para sempre, engrandecido. Hoje eu vim aqui, Senhor, porque eu tão frágil sou, mas eu quero teu poder, pra minhas faltas eu vencer. Vem Espírito Santo, Espírito, oh, habita em mim e transforma a minha alma, limpa todo mal do meu coração, santifica-me, quero ser tal qual Jesus.
saber da salvação. Quero ser qual forte luz pra guiá-los a Sião. Vem, Espírito Santo, Espírito, habita em mim e transforma a minha alma. Limpa todo mal do meu coração. Santifica-me, quero ser tal qual Jesus. Pela graça do nosso Deus e dos membros da Armar, Demilson Carvalho voltará no próximo domingo. Abrindo e explicando a Bíblia. Deus abençoe você e a toda a sua família.